pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila, sou professora de Física e hoje nós vamos estudar sobre ligações elétricas, tá? Propriamente um pouquinho sobre os circuitos elétricos. Vamos descobrir como se dá uma ligação em série, como se dá uma ligação em paralelo e uma ligação mista, tá? Para isso a gente precisa se lembrar como que é o símbolo de um resistor dentro de um circuito, tá? O símbolo do resistor é esse desenho aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui duas extremidades, uma diferença de potencial entre A e B, e esse símbolo aqui então representa um resistor. Pode ser que em alguns livros, em alguns exercícios, vocês encontrem também esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo também representa um resistor. Só que nós vamos ficar com o primeiro. A grande maioria dos exercícios, dos livros, ele traz esse símbolo como o símbolo de um resistor, tá? Então nós vamos ficar com o primeiro desenho. Bom, como que se dão as ligações elétricas? Primeiramente, vamos estudar a ligação em série. O nome até diz, né? Ligação em série é uma ligação em sequencial, uma após a outra, né? Uma coisa em série. Então, um exemplo é esse tipo de ligação. Temos aqui um resistor, temos aqui outro resistor, temos aqui, por exemplo, outro resistor. Vou chamar de R1, vou chamar aqui de R2 e vou chamar aqui de R3. Então, eu tenho um fio. Nesse fio, que tem dois extremos, um extremo, né, A e B, onde é aplicada uma diferença de potencial, um U, nossa voltagem dentro do circuito, lembra? Nós vamos então ter um resistor, dois resistor, três resistor. Precisa de ter resistor? Três resistores? Não. Pode ser um circuito que tenha um, dois, três ou mais, tá? Não importa aí a quantidade de resistores. Peguei três para dar um exemplo. Então, como se dá uma ligação em série, um circuito em série? Uma coisa que a gente tem que perceber, muito importante, é que os três resistores, eles estão ligados pelo mesmo fio. Eu tenho um único fio. Então, significa que a corrente elétrica, que é o nosso I, se ela entrar aqui por esse fio, ela vai estar passando pelo primeiro resistor, ela vai estar passando pelo segundo resistor e ela vai estar passando pelo terceiro resistor. Então, uma característica muito importante para saber se um circuito está em série, você vai perceber se o caminho da corrente é o mesmo. Se a corrente ela é constante, que ela passa por todos os resistores e ela tem o mesmo valor. Por exemplo, imagina que eu tenho uma corrente aqui de 2 amperes. Então, 2 amperes está entrando no resistor 1. Só que para onde ela vai? Ela vai continuar indo para o resistor 2. Ela vai continuar indo para o resistor 3. Então, você percebe que só existe um caminho para a corrente elétrica. Não tem como a corrente ir para outro caminho. Não tem outro fio para que ela possa ter um desvio. Então, uma característica muito importante do circuito em série, da ligação em série, é a corrente não tem para onde ir, ela só tem um caminho a percorrer, tá? A corrente tem um único caminho. Sendo assim, nós podemos chegar a uma conclusão de que a corrente que passa por esse circuito, ela é constante. Ou seja, a corrente I1 que passa pelo R1 vai ser igual à corrente I2 que passa pelo meu resistor 2, que é igual à corrente I3 que passa pelo meu resistor 3. Ou seja, uma característica do em série é a corrente ser constante. Outra coisa que a gente tem que analisar dentro do circuito, com relação ao potencial elétrico, a DDP, diferença de potencial. O que vai acontecer? Como os elétrons vão passar, gerando a corrente elétrica, quando os elétrons, né, as cargas em movimento, chegam no resistor, esse resistor vai ter uma queda de potencial. Só que o que vai acontecer? A corrente, ela vai permanecer constante, ela é a mesma, não tem como ela ser alterada aqui. Então, significa que o potencial elétrico, ele vai ser um valor para o resistor 1, ele vai ter um valor para o resistor 2 e ele vai ter outro valor para o resistor 3.
dependendo do valor da resistência elétrica. Claro que se você tiver todos os valores de R's iguais, então, obviamente, nós vamos ter todos os valores de potencial elétrico iguais também. Mas, se tivermos R's diferentes, então isso vai fazer com que a resistência de cada um seja diferente. E como a constante I, né, o I é constante, significa que a DDP ela vai ser diferente em cada um deles. Então, o que nós podemos chegar na conclusão da diferença de potencial? Que o potencial elétrico total, nossa DDP total, né, nos extremos AB, qual é a diferença de potencial desse circuito? Ela vai ser a soma da diferença de potencial que passa pelo 1 mais a diferença de potencial que passa pelo 2 mais a diferença de potencial que passa pelo 3. Então a gente pode perceber aqui que a DDP total vai ser a soma das DDPs. O U total vai ser a soma dos U's. Ou seja, U's diferente para cada resistência, tá? E a corrente constante, uma característica que não tem como discutir aqui no sistema, no circuito em série. Outra coisa que vai aparecer pra gente aqui é com relação ao resistor equivalente. Às vezes alguém pode perguntar, tem como substituir esses 3 resistores por um outro, por um só? Tem. Se você conhece os valores desses 3 resistores, você consegue tirar esses 3 resistores e substituir por um único resistor, que vai ser chamado de resistor equivalente. Como se fosse um resistor total, um resistor resultante de todos os resistores que eu tenho ali naquele circuito. Então, nós podemos também encontrar o valor do resistor equivalente. No circuito em série, na ligação em série, nós vamos ter que o resistor equivalente, né? Então, eu vou substituir os resistores que eu tenho por um único valor de resistência. Ele vai ser a soma dos resistores, R1 mais R2 mais R3. E assim por diante, né? Quantos R's a gente tiver. E com relação à potência também, a potência dissipada por um resistor, como ele vai ter uma queda de potencial, vai ter uma queda de energia, vai ser dissipada uma quantidade de energia. Então a potência do resistor, ela vai ser uma potência dissipada. E podemos então encontrar que a potência dissipada total aqui também, ela vai ser, né, vou chamar aqui de T de total, potência total dissipada, vai ser a soma das potências de cada resistor. Então essas são as características de um circuito em série, de uma ligação em série. Tá, vamos exemplificar isso com números, tá? Imagina que eu tenho aqui um circuito simples como esse do desenho. Sempre vai aparecer esse desenho retinho, um fio só, assim. O desenho pode aparecer, né? Pode ser um pouco diferente, mas o que você vai perceber é que você só vai ter um fio e um único caminho para a corrente elétrica passar, tá? Então, por exemplo, vou até mudar o desenho desse aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um resistor, aqui eu tenho outro resistor, aqui eu tenho outro resistor. Então aqui eu tenho meus extremos A e B, por onde vai passar a minha corrente elétrica. Dando valores, né, aleatórios aí, vamos supor que eu tenho 2 ohms. Lembra que o resistor, né, é dado em ohm, devido às leis de ohm. Nós vimos na aula das leis de ohm. Então vamos supor que esse resistor ele tenha 2 ohms, esse tenha 3 ohms e esse tenha 6 ohms, tá? Como exemplo. Então nesse circuito, é um circuito em série? Sim, porque se a corrente está entrando aqui, ó, no ponto A, ela está passando por esse resistor, chega aqui, ó, ela não tem para onde ir, ela vai ter que descer. Ela vai ter que descer, passar pelo resistor aqui de 3 ohms, chegando aqui, ela vai ter que passar pelo resistor de 6 ohms, até chegar na outra extremidade. Então significa que é um circuito em série. Nesse circuito em série, então vamos lá, quem seria nosso resistor equivalente? Bom, no circuito em série, o resistor equivalente vai ser a soma dos resistores. Então, vai ser só somar o valor de R1 mais R2 mais R3. Então, fazendo esses cálculos, né, a gente vai ter, ó, 2 mais 3 mais 6. Então, nosso resistor equivalente aqui
Vai ser, ó, 2 mais 3, 5, 5 com 6, 11. Então, seria um resistor de 11 ohms, tá? Então, significa que se eu pegar esses três, tirar do meu circuito e substituir por um resistor somente de 11 ohms, eu vou ter o circuito com a mesma capacidade, produzindo e gerando o mesmo potencial elétrico, passando a mesma corrente, ou seja, nada vai ser alterado. Eu só estaria trocando os resistores individuais por um único resistor de 11 ohms, tá? Ah, e o que mais, né? Como que eu acho U? Como que eu acho o I? Aí, gente, a gente vai muito recorrer à primeira lei de Ohm. Lembra da primeira lei de Ohm? U igual a R vezes I. Então, de repente, né, eu tenho aqui que a corrente que passa por esse circuito, vamos lá, vou dar um exemplo, é uma corrente de 2 amperes. Então, o meu I aqui vale 2 amperes. Aí eu quero saber, então, qual é o meu U total, ou seja, qual é a diferença de potencial que passa por esse circuito, tá? Então, nós temos duas maneiras de fazer esse exercício. Você pode achar quem vai ser seu U1, quem vai ser seu U2, quem vai ser seu U3, e como o U total é a soma dos U's, a gente soma os três. Vamos ver como é que ficaria? Então, se eu pegar lá, o 1 vai ser igual a R1 vezes I, ó, a fórmula do Uri, pensando no resistor 1. Então, quem vai ser meu potencial 1? Vai ser meu R1, que vale 2, vezes a minha corrente, que vale 2. Ou seja, meu 1 vale 4 volts. Vamos fazer o mesmo cálculo para o U2. Agora, pensando no R2, né? Estou pensando aqui nesse outro resistor aqui, ó. Vou chamar esse aqui de resistor 2. E vezes a corrente. Então, quem vai ser meu potencial elétrico, meu U2? Vai ser meu R2, que vale 3, vezes a minha corrente, que vale 2. A corrente é constante, lembra? O mesmo valor. Então, eu tenho que o meu U2 vai valer 6 volts. Ah, quem vai ser meu U3? O 3 vai ser o valor do R3 vezes o I. Ou seja, meu U3 vai ser o valor do resistor 3, que vale 6 ohms, vezes a minha corrente, que vale 2. Então, o 3 vai ser 12 volts. Tá, então, individualmente, eu tenho que esse U aqui, ele vai valer 4 volts, que esse U aqui, ele vai valer, ó, 6 volts, e que esse U aqui vai valer 12 volts. Então, qual é meu U total? O U total, ele vai ser a soma dos U's. Então, o meu U total vai ser 4 mais 6 mais 12. Que vai dar 4 com 6, 10, 10 com 12, 22 volts. Ok? Então, ó, percebe que toda vez que a gente tem um circuito, primeira coisa a fazer, uma das primeiras coisas a fazer é o resistor equivalente e utilizar a lei de Ohm. U igual a RI é uma lei que a gente usa praticamente em todos os circuitos, tá? Agora, professora, mas tem que fazer um por vez, né, de um em um, né, fazer um, dois, tem um jeito mais fácil, mais simples que eu posso fazer direto? Tem sim. Como poderia ser, ó? Vou pegar esse pedacinho aqui. Poderíamos pensar da seguinte maneira, ó. Eu sei que meu U é igual a R vezes I, pela primeira lei de Ohm. Então, se eu quero calcular o meu U total, que é, né, o total do circuito, dos extremos A e B, eu preciso usar o meu resistor total. Quem é meu resistor total? É meu resistor equivalente. Então, para descobrir o U total, é só descobrir o resistor equivalente vezes a corrente total. Mas a corrente total, ela é constante. Então, na verdade, não tem uma, né, corrente total. A corrente que eu tenho no exercício, ela é a mesma. Ou seja, ela serve tanto individual como total. O valor de corrente será 2 amperes, um valor constante. Então, quem seria o nosso U total? Vai ser o nosso valor de resistor equivalente, que seria o que, ó? 11 ohms, que nós já encontramos o resistor equivalente, vezes a minha corrente, que é constante, que é o único valor de 2 amperes. Então, nós temos que o U total vai ser 11 vezes 2, 22 volts. Percebe?
Então a gente vê que daria para fazer um cálculo só, desde que eu uso aqui no R meu resistor equivalente para encontrar meu U total e o I, que é constante, tá? Então um exemplo bem simples, bem clássico aí, de um sisteminha, né, de um circuito em série, tá? E como será que então se dá o outro tipo de circuito, o circuito em paralelo? Vamos ver como que é o circuito em paralelo? Esse aqui, né, a característica principal que temos é qual? A corrente ser constante, ou seja, só existe um caminho para a corrente percorrer, não tem por onde ela ir, não tem um outro caminho para ela percorrer, tá? Então é isso que caracteriza um circuito ser em série. Agora, como que é então uma ligação em paralelo? Uma ligação em paralelo, o desenho já muda um pouco, um pouquinho diferente. Vamos mudar a cor aqui, né? Estamos usando tudo a mesma cor. Vamos pensar um exemplo também bem clássico aqui, um desenho bem clássico. Eu vou fazer também uma relação com 3 resistores, tá? Pra gente não fugir do padrão aqui. Então eu tenho os extremos A e B, e eu tenho então o meu valor R1, R2 e R3. Percebe que mudou um pouquinho, né, a cara do circuito. Eu tinha tudo numa mesma sequência de fio, no mesmo fio. Agora já tenho alguma coisinha diferente. Então quando a gente olha para um circuito desse tipo, você já começa a imaginar, esse circuito ele não está em série. A gente pode perceber que ele não está em série por algumas razões, mas a principal é analisando a corrente elétrica. Imagina, eu tenho a corrente elétrica aqui, meu I. Então, meu I, ele vai aqui do ponto A até o ponto B. Só que quando a minha corrente, que entra aqui, né, pelo A, que é produzida aqui no A, ela chega aqui nesse ponto, o que vai acontecer? Ela tem um único caminho para percorrer? Não. Ela tem 3 caminhos para percorrer. Essa corrente, uma parte vai subir e passar no resistor R1, uma parte vai continuar em linha reta e passar pelo resistor R2, e uma parte vai vir para baixo e passar pelo resistor R3. Então você percebe que a corrente ela se divide. Ela tem uma bifurcaçãozinha e nesse ponto, nesse nó, ela vai se dividir por todos os caminhos. Então a gente tem mais do que um fio aí na jogada. A gente tem, né, então, ó, vamos ter aqui uma corrente que sobe, uma corrente que vai reto, uma corrente que desce. Aí, quando ela chega aqui, né, ela sai então no ponto B. Então a corrente, né, continua aqui, ela segue seu caminho, ela sobe e sai aqui no B. Tá. Então, o que vocês acham aqui? Será que a corrente vai ser constante? Pensa um pouquinho. Em série não tinha outro caminho para ela ir, ela tinha que prosseguir o mesmo caminho. Então, não tinha como mudar ali o seu valor. Aqui a corrente não vai ser constante. Então, você vai falar, mas não vai distribuir igualmente para cada um, né? Se entrou 3 amperes, vai 1 para cada um? Pode até ser, desde que os R's sejam iguais. Caso os R's não forem iguais, as correntes não se dividirão igualmente. E quase sempre a corrente não se divide igualmente, tá? Então o que a gente vai pensar? Que a corrente vai se dividir. Então a corrente que sobe, né? Vou chamar aqui, ó. A corrente que sobe de I1, a corrente que vai reto de I2 e a corrente que desce de I3. De tal forma que quem vai ser a minha corrente total? A corrente total vai ser a soma do I1 mais I2 mais I3. Então percebe que agora as correntes são diferentes para cada resistor. Então esse tipo de ligação é bem diferente, tá? Depois eu vou falar um pouquinho, um exemplo aí de cada situação. Aqui, ó, pessoal. Outra coisa para a gente analisar, né? O potencial elétrico. O que será que vai acontecer com o nosso potencial elétrico, né? No sistema em série, só para lembrar, entre os extremos A e B, eu tinha 3 resistores no caminho. Então o potencial que está entrando aqui, ó, era alterado no primeiro resistor.
Aí ele continuava, era alterado no segundo resistor, era alterado no terceiro resistor. Aqui o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, ó, o potencial elétrico chegando aqui, não tendo resistor, ele permanece o mesmo valor. Então, o potencial que está aqui até aqui, ele vai ser o mesmo valor até chegar no R1. O potencial elétrico que está passando aqui vai ser o mesmo valor até chegar no R2. E o potencial aqui vai ser o mesmo valor até chegar no R3. Então, imagina a seguinte situação. Só vou despoluir um pouco aqui, para não ficar tão riscado aqui para vocês entenderem. Vou tirar aqui minhas correntes, tá? Então, potencial de AB. Ó, por aqui, ó, eu vou ter A, sobe no resistor e vem pro B. Tenho potencial de AB, passou em um único resistor. Aí aqui eu vou ter reto, vai passar por um resistor e vai chegar no B. Passou por um único resistor também. Aqui eu vou descer e passar por um único resistor também. Então, o que significa? Ele não passou em 3 resistores e foi se modificando. O potencial de AB é o mesmo aplicado no R1, é o mesmo aplicado no R2 e é o mesmo aplicado no R3. Então, significa que na ligação em paralelo, nós podemos falar que o nosso U é constante. Quem é constante aqui é o U, o potencial elétrico. Então, se eu sei que pelo R1 passa 12 volts, eu sei que no R2 vai passar 12 volts e eu sei que no R3 vai passar 12 volts. E o U total vai ser 12 volts. Ou seja, o U individual e o U total é o mesmo valor. Por quê? O U ele vai ser constante. Então, é uma coisa muito importante que a gente tem que considerar. Enquanto a corrente ela vai variar agora. Agora, outro detalhe aqui, pessoal, como que a gente acha, então, o resistor equivalente, né? Vou pegar aqui o resistor equivalente, né? Como será que nós achamos? No circuito em série, nós vimos que o resistor equivalente era a soma dos resistores. Só somar, eu tinha o resistor equivalente. Aqui, pela configuração, pela divisão das correntes, pelo U ser constante, o resistor equivalente não vai simplesmente ser a soma dos resistores. Então, para encontrar o resistor equivalente, nós vamos ter algumas situações. Aqui, geralmente, aparece nos livros, né, que vocês vão encontrar, vai ser o seguinte. 1 sobre resistor equivalente vai ser igual a 1 sobre resistor 1, mais 1 sobre resistor 2, mais 1 sobre resistor 3. Aqui, novamente, vou falar que eu estou fazendo exemplo com 3. Mas se você tiver 4, 5, 6, continua. Mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5, ou seja, até Rn. Quantos resistores você tiver no seu circuito. Então, uma das maneiras de encontrar o resistor equivalente é fazendo essa relação. Eu não vou fazer as demonstrações aqui por questão de tempo, tá? Para economizar o tempo, mas vocês podem ver no livro de vocês, dar uma pesquisada para ver como que se chegou, né, nessa relação. Mas não existe só essa relação para a gente achar o resistor equivalente quando o circuito está em paralelo. Nós temos mais 2 relaçõezinhas, que, para falar a verdade, são as que eu mais utilizo. O resistor equivalente ele é dado também pela regrinha do produto sobre soma. Então, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Aí você vai falar, professora, mas eu tenho 3, e aí? Você colocou a fórmula só com 2. Essa formulazinha, ela só serve realmente para fazer com 2. Aí você fala assim, mas eu tenho 3, então dá para utilizar? Dá. Eu pego o valor do R1 e do R2 e faço. Encontro o resultado. Esse resultado vai ser o resultante do R1 com o R2. Então, vou chegar no único resultado. Aí eu faço novamente essa relação utilizando o resultado como se fosse o 1 e o terceiro como se fosse o 2. Então, eu vou ter 2 novamente para aplicar na fórmula. A gente vai fazer um exemplo numérico, aí vocês vão ver direitinho, tá bom? E temos também uma outra situação para encontrar o resistor equivalente quando os R's forem iguais. Eu tenho que o meu R1 é 10 ohms, o R2 10 ohms, R3 10 ohms. Valores iguais. Se são valores iguais, então a gente consegue utilizar também uma relação onde o resistor equivalente
ele vai ser igual R sobre N, tá? Isso só para resistores iguais, de mesmo valor. Então, é o valor do resistor dividido por N. O N seria quantos resistores eu tenho iguais. Ah, eu tenho 3, então meu N é 3. Eu tenho 2, meu N é 2. Então, essa daqui a gente não usa muito, porque nem sempre os resistores são iguais. Mas caso eles forem iguais, então a gente nem perde tempo fazendo os outros cálculos, a gente já vem direto nessa relação aqui de resistor equivalente R sobre N, tá? Vou dar um exemplo numérico aqui, então, para vocês também, tá? Vou utilizar aqui os mesmos números que eu usei no outro. Então, imagina aqui, exemplo. Eu tenho lá o meu circuito, então aqui eu tenho uma ligação que está em paralelo. Então, eu já sei da teoria, já sei o que é constante, já sei o que é diferente. E eu tenho que esse daqui vale 2 ohms, esse aqui vale 3 ohms e esse aqui vale 6 ohms. Ou seja, meu R1, meu R2, meu R3, tá? Meus extremos A e B, tá? Vou fazer aqui então, como que a gente calcularia o resistor equivalente, tá? Primeiro vamos pensar no resistor equivalente. O resistor equivalente, utilizando essa primeira relação, ficaria da seguinte forma, ó. 1 sobre resistor equivalente vai ser igual a 1 sobre R1, quem é R1 vale 2, mais 1 sobre R2, meu R2 vale 3, mais 1 sobre o R3, meu R3 vale 6 ohms. Então, 1 sobre resistor equivalente vai ser 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6. E aí, o que vai acontecer? Matematicamente, só resolver. Como que resolve? Lembra? Você vai ter uma soma de frações com denominadores diferentes, onde a gente recorre ao mínimo múltiplo comum. Nossa, professora, mínimo múltiplo, MMC, tem que lembrar isso também. Realmente, se nós formos utilizar essa relação, de acordo com os valores dados nos resistores, vamos ter que recorrer ao MMC. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho 1 sobre R equivalente, né? O MMC entre 2, 3 e 6, lembra quanto dá? Vai ser o próprio 6. Se vai ser o próprio 6, então, né? Lembra que na regrinha a gente divide, multiplica e escreve. Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 1, 1. Então, 1 sobre resistor equivalente vai ser igual a 3 mais 2, 5 mais 1, 6. 6 sobre 6. Ah, acabou? Ainda não, né? O que a gente vai fazer aqui, ó? Só concluindo nesse finalzinho aqui, ó. 1 sobre resistor equivalente vai ser igual a 6 dividido por 6, 1. Então, quem vai ser meu, fazendo a regrinha de 3, quem vai ser meu resistor equivalente? Vai dar simplesmente 1 ohm. Nossa, tudo isso para chegar no valor 1, né? Mas fazer o quê, né? Poderia ser qualquer outro valor. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Eu posso substituir, tá? Substituir os 3 resistores por um único resistor de valor 1 ohm. É como se fosse, então, resistor total, resultante dali, tá? Que a gente chama de resistor equivalente, certo? Agora, outra coisa. E com relação ao I e ao U, né? E aí? Claro, o exercício vai te dar o valor da voltagem para achar a corrente, ou ele vai te dar o valor da corrente para achar a voltagem, mas vamos supor aqui que a voltagem no circuito, né, a minha DDP, meu U, seja de 12 volts. Com isso, ele quer saber quem é a corrente 1, quem é a corrente 2, quem é a corrente 3, ou ainda melhor, quem é a corrente total. Quem seria, então, nosso I total? Fazem ideia de quem seja? O que nós vamos ter que fazer? Recorrer novamente à lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Percebe, pessoal? Essa lei
vocês vão utilizar o tempo todo dentro do circuito. Então, vamos supor que eu quero então meu I total. Uma das maneiras de encontrar meu I total vai ser o quê? A soma do I1 mais a soma do I2 mais a soma do I3. Porque lembram-se que cada um vai passar uma corrente diferente. Então, se eu encontrar individualmente cada corrente, é só somar, eu tenho a corrente total. Então, vamos lá. U1 igual a R1 vezes I1. Vamos encontrar. Como o U é constante, o U que passa no primeiro resistor vai ser 12 volts. Então, eu vou ter que meu U vale 12. Meu R1 vale 2. Com isso, eu acho a primeira corrente. A primeira corrente vai ser 12 dividido por 2, que vai dar 6 ampere. Vou fazer isso de novo? Vamos fazer isso de novo agora para achar a corrente 2, que vai ser o R2 vezes I2. Então, quem vai ser meu U2? Bom, como é um circuito em paralelo, o U é constante. Se o U é constante, quem passa pelo R2 vai ser o 12 volts. Então, eu vou ter o mesmo 12 volts, que vai ser igual agora ao R, que é 3, vezes meu I2. Quem vai ser meu I2? Vai ser 12 dividido por 3, que vai dar 4 ampere. E, terminando, nós temos o I3. O I3 que vai ser o R3 vezes o I3. Quem vai ser o nosso U? 12 novamente. O U é constante. Para qualquer um dos resistores vale 12 volts. Então, meu R agora vale 6 e meu I3 é quem eu quero descobrir. É minha incógnita. Então, meu I3 vai ser 12 dividido por 6, que vai dar 2 ampere. Nossa, acabei. Agora é só somar os 3, eu encontro meu I total. Então, quem vai ser meu I total? Vai ser o 6 mais 4 mais 2. Ou seja, o I total, 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12 ampere de corrente. Nossa, é trabalhoso, mas não é difícil. Até porque a fórmula que a gente utiliza é uma fórmula simples, né? Uma fórmula fácil, só com 3 variáveis, né? Então não é contas assim extremamente difíceis, são contas simples. Tem outro jeito de fazer, professora? Tem. Vamos fazer? Vamos. Lembra que eu comentei com vocês ali no outro exemplo em série? E se eu não quisesse fazer individual, eu quero fazer total, eu quero fazer uma conta só. Então eu tenho que meu U total vai ser meu resistor equivalente vezes meu I total. Vou pensar utilizando a mesma relação da primeira lei de Ohm, URI, só que agora eu vou pensar em todos os valores totais. Então eu uso essa relação para valores individuais em cada situação ou para valores totais. Então, no meu caso, quem é meu U total? 12 volts, é constante? 12. Então, vou ter 12. Aqui, quem é meu resistor equivalente? Ó, nós fizemos a continha e descobrimos que o resistor equivalente é 1. Com isso, nós descobrimos a corrente total. Ou seja, a corrente total é 12 dividido por 1, que vai dar exatamente 12 ampere. Nossa, é bem mais fácil utilizar, né? Bem mais rápido pensar na fórmula do URI como tudo total. Realmente, se você conseguir pensar, né, dessa forma já direto total, fazendo resistor equivalente, você já encontra direto então a corrente total. A não ser que o exercício peça e especifique cada um individualmente, né? 6, 4 e 2. Aí você teria que realmente fazer todos os cálculos, tá bom? Agora, ainda mais um detalhe. Eu utilizei essa relação aqui, ó. 1 sobre R equivalente, né? Igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Que foi a primeira relação de resistor equivalente. Ah, mas agora eu vou utilizar o mesmo exemplo. Não vou fazer todas essas contas de novo não, tá? Já tá feita. Mas vamos utilizar o mesmo exemplo utilizando essa segunda relação para a gente achar o resistor equivalente. Tudo bem? Então, ó, eu vou deixar só essa parte do resistor equivalente aqui porque eu vou utilizar outra relação e tenho que chegar no mesmo resultado. Tá?
A única relação que eu não vou conseguir utilizar nesse exemplo é a terceira. Por quê? Porque meus valores de R são diferentes. Se meus valores de R são diferentes, eu não posso usar aqui o R sobre N. Então, essa relação eu não posso utilizar aqui para achar um resistor equivalente. Mas essa eu posso. Então, vamos ver como que a gente poderia utilizar essa segunda relação para achar o resistor equivalente. Percebe que, né, o que está demorando um pouco mais é a questão do exercício aqui, do exemplo, né, que eu estou passando para vocês verem como que utiliza aqui essas fórmulas, essas relações, como que analisa esse circuito, tá? Então vamos lá, eu vou utilizar essa relação. Então quem vai ser meu resistor equivalente? Vou pegar o 1 e o 2. Então o 1 aqui, que é 2 ohms, e o 2, que é 3 ohms. Então vai ficar, ó, produto sobre soma. Aí, então, o meu R equivalente vai ser, ó, o primeiro vale 2 vezes 3, dividido por 2 mais 3. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. 6 dividido por 5 vai dar 1,2. É isso aí? 1,2 ohms. Então, o resistor equivalente entre 2 e 3 deu 1,2. É como se agora, no circuito, eu não tivesse mais esses dois valores. Esses dois valores foi substituído por um único aqui de 1,2 ohms. Certo? E agora, então, eu volto a ter dois resistores. Então, novamente, eu faço aqui, deixa eu mudar de cor, embora o roxinho também parece um pouco azul. Então, vamos usar novamente o resistor equivalente, produto sobre soma. Agora, utilizando os valores que nós temos, eu vou ter lá, primeiro, 1,2 vezes o segundo, que é 6, dividido por 1,2 mais 6, produto sobre soma. Se a gente multiplicar 1,2 vezes 6, vai dar 7,2. E se eu somar 6 mais 1,2, vai dar também 7,2. Ou seja, 7,2 dividido por 7,2 vai dar 1 ohm. Ou seja, fazendo mais esses dois, chegamos no resistor equivalente total de 1 ohm, igual o resultado que nós tínhamos chegado na primeira relação. Então percebe que a gente poderia usar a segunda relação, a primeira relação, a única que não daria aqui no circuito em paralelo seria o quê? A terceira, por não ser valores iguais, tá? Deu para perceber a diferença então do que é um circuito em série, do que é um circuito em paralelo? Agora, comentando aqui com vocês, antes de falar do misto, né? Do misto vai misturar os dois, nossa, vai ficar complicado? Fica muito não. O que vai acontecer? Onde nós utilizamos o circuito em série e onde nós utilizamos o circuito em paralelo? O circuito em série, pessoal, ele é utilizado, sabe, naquelas lâmpadas de Natal, no pisca-pisca de Natal que a gente coloca na árvore de Natal no final do ano? Então, o que acontece? Você tem um fio e tem várias lâmpadazinhas, né, ligadas naquele fio. Então, o que vai acontecer? A corrente que é gerada quando você coloca ali na tomada, ela vai passar igualmente por todas aquelas lâmpadazinhas. E aí, o que vai acontecer? Se uma dessas lâmpadas queimar, ou se uma dessas lâmpadas, né, sei lá, apagar, eu vou lá e tiro ela por algum motivo, o que vai acontecer? Vai acontecer uma interrupção na passagem da corrente. Então, se eu tenho, né, eu liguei, acende tudo, todas as lâmpadas. Só que aí eu vou lá e tiro uma, ou de repente uma queima. Uma queimando, não importa a posição da lâmpada, se queimou a primeira, se queimou a última, se queimou a do meio, não importa. Uma queimando vai interromper a passagem da corrente, ela não conclui, não chega até a outra extremidade. Isso vai fazer com que todas as lâmpadas apaguem. E aí, para descobrir qual queimou, você vai lá, tem que testar uma por uma, colocando uma por uma até achar, essa acendeu tudo de novo. Então, é um sistema que não é muito conveniente para a gente utilizar nas residências,
Porque imagina, você tá lá no seu quarto, seu irmão tá em outro quarto, sua mãe tá na cozinha, seu pai tá na sala, e aí o que vai acontecer? A lâmpada do seu quarto queima, aí a casa toda fica no escuro, imagina? Se fosse um circuito em série, a corrente interrompida de um ponto, tudo desligaria. Só que então, nas residências, nós utilizamos o circuito em paralelo. Então percebe que a passagem da corrente é diferente para cada resistor? Então uma vez que uma queima, as outras continuam fluindo. Então uma queimou, as outras continuam acesas, tá? Então assim, tem algumas coisas que é vantagem usar um tipo de circuito, algumas coisas que é vantagem usar o outro tipo de circuito, tá? Mas o que a gente vê nas nossas residências, indústrias e tal, é o circuito em paralelo. Por quê? Porque uma coisa queimando, né, danificando, não interrompe todo o fluxo do circuito, não interrompe todo o circuito, interrompe só aquela parte que foi comprometida. Agora, pessoal, só para concluir, e o circuito misto, como que é, né? A ligação em série, ligação em paralela e a ligação mista. A ligação mista é porque vai juntar a parte em série e a parte em paralela. Aí, claro, os desenhos que eu estou fazendo aqui são os casos mais simples, mais tranquilos aí para vocês analisarem. Os desenhos, eles podem aparecer de formas diferentes. Então, você vai ter que, para saber se é um circuito em série ou em paralelo, você sempre vai olhar o percurso da corrente. Se for um percurso só, está em série. Se houver divisões, ele está em paralelo. Então, sempre analisa a corrente elétrica. Um exemplo, então, de circuito misto, pessoal, né, tem vários casos, vários tipos, mas os mais simples também, ó, tem um resistor aqui e outro resistor aqui. Ó, isso é um caso de uma ligação mista, né? Mista, vou colocar aqui, ligação elétrica mista. Por quê? Então vamos imaginar, eu tenho meu valor de R1, tenho meu valor de R2, tenho meu valor de R3. Aí você vai falar, mas como é que eu sei que isso é misto? Porque, ó, o que vai acontecer? Sempre pensa, então, na corrente elétrica. Então eu tenho as duas extremidades do meu circuito. Aí eu tenho, né, a corrente elétrica entrando nele. Então a corrente elétrica entrando aqui no ponto A, ela vai estar passando totalmente, integralmente no R1. Então, toda a corrente produzida aqui vai estar passando no resistor 1. Só que chegando aqui nesse ponto, parte da corrente vai subir para o R2, parte da corrente vai descer para o R3. Então, nesse ponto, há uma divisão de corrente e ela se junta novamente. Interessante lembrar que a mesma quantidade que entra de corrente no circuito é a mesma quantidade de corrente que sai do circuito. Vamos pensar, se está entrando 10 amperes de corrente, no final vai sair 10 amperes de corrente, tá? Ela pode, no meio do circuito, ó, se dividir, né, se fragmentar, uma parte com mais, uma parte com menos, mas o fato é que quando terminar, ela vai ter a mesma quantidade de corrente que ela tinha no início. Então, toma cuidado, se liga nisso. Então, o que nós temos aqui, ó? Essa parte, R2 com R3, é uma parte, uma ligação em paralelo, onde há a divisão de corrente. Então, essa parte está em paralelo. Só que esse R1, ele vai estar em série com essa parte em paralelo. Para a gente resolver resistor equivalente, como que ficaria o resistor equivalente? Eu faria o resistor equivalente R2 e R3 aqui, tá? Utilizando uma das relações que a gente viu de achar resistor equivalente ali no paralelo. Então, utilizando eles, ele deixa de ser dois valores e passa a ser um só. Então, resolvendo R2 com R3, eu tenho um único valor de resistor equivalente para esses dois. Então, o circuito ficaria com essa nova configuração. Aqui eu teria o mesmo R1 e aqui, então, eu teria o resultado do R2 com R3 como sendo um único resistor.
E aí, ó, ele ficando um único valor, eu vou ter um único fio. E um único fio significa, então, que eles estão em série. E aí, para achar o resistor equivalente total do circuito, eu resolvo primeiro o resistor equivalente paralelo e depois somo com o resistor R1, porque ele vai estar em série no mesmo fio. Então, é um exemplo de circuito misto. Tem que analisar por partes. A grande dificuldade que alguns alunos têm, né, que o pessoal tem, é o que fazer primeiro? Faço o primeiro em série ou primeiro em paralelo? Aí vai depender do desenho, vai depender do circuito. Nesse caso, primeiro nós temos que fazer o paralelo para depois somar com o que está em série. Mas se fosse, por exemplo, um outro desenho, uma outra configuração, que eu tenho lá assim. Ó, se eu tiver essa outra configuração, por exemplo, me ocorreu agora, tá? Então eu tenho lá meu R1, meu R2, meu R3. O que eu tenho aqui? Um circuito misto. Por quê? A corrente entrando aqui, ela vai se dividir. Vai passar uma corrente pelo R1 e pelo R2 e vai descer uma corrente pelo R3. Mas aqui ela se junta novamente e sai com o valor total. Lembra, a quantidade da corrente que entra no circuito vai ser a quantidade da corrente que sai no circuito. Então, nesse caso, o que fazemos primeiro? Nós vamos fazer primeiro o que está em série, o que está no mesmo fio. Então, se a corrente está passando pelo R1 vai ser a mesma que está passando pelo R2, eu vou ter que essa parte do circuito estar em série. Se ela está em série, então a gente vai somar os dois valores. Somando os dois valores, fica um único valor. E aí, se fica um único valor, eu vou ter só um valor em cima e vou continuar com o meu valor embaixo. Então, ó, somou os dois, ficou 1. Então, usei a regrinha do em série para ficar um valor, o equivalente em série. E aí eu fico com dois valores, e dois valores que estão em paralelo. E aí eu utilizo, então, resistor equivalente em paralelo. Então, assim, cada desenho, cada configuração, você tem que analisar com muito cuidado o que fazer primeiro, tá? Mas nessa primeira parte, então, né, a gente vai ver depois uns circuitos mais complexos, a lei de Kirchhoff e outros tipos, né, de malhas, mas por enquanto as ligações em série, paralela e mista e o que vocês precisam saber da diferença entre elas na hora de analisar um desenho, na hora de resolver um exercício, pensar no que fazer primeiro, tá? Então é isso aí, pessoal. Tudo de bom, até a próxima!